Que Deus te abençoe, o nosso Salvador Jesus Cristo e o Santo Espírito. Obrigado, estamos de volta para lermos o profeta Isaías, dos capítulos 45 ao 48. Deus te abençoe na leitura, quando agora vamos separar um tempo para Deus, para sermos abençoados com a sabedoria dele através da palavra. Vamos lá, ouça e leia com atenção. Capítulo 45. Ciro, o libertador de Israel, diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante dele, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: Que fazes? Ou, a tua obra não te alça. Ai daquele que diz ao pai: Por que geras? E à mulher: Por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitarei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados. Não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito, e as mercadorias da Etiópia, e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões, diante de ti se prostrarão, e te farão as suas súplicas, dizendo: Só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: Buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é de direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões. Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou?
Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força, até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Capítulo 46. A queda dos ídolos da Babilônia. Diz assim: Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga, e eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo. Ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis, para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças assalariam o ourives para que faça um deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica. Do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta lhe dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Capítulo 47. A queda de Babilônia diz assim: Desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma a mó e mói a farinha. Tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas, e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada Senhora de Reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei na tua mão. Porém não usaste com ela de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E disseste: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do teu fim. Ouve isto, pois, tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia.
perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre ti, e apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste: não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar, e disseste contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti de repente virá tamanha desolação como não imaginavas. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas? Levantem-se, pois agora, os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante dele se assentem. Assim serão para contigo aqueles com quem te fatigaste, aqueles com quem negociaste desde a tua mocidade. Dispersar-se-ão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho, ninguém te salvará. Capítulo 48. Repreendida a infidelidade de Israel. Diz assim: ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram. Porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tendes a testa de bronze. Por isso tu anunciei desde aquele tempo, e tu dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Já o tens ouvido, olha para tudo isto, porventura não o admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Apareceram agora e não há muito, e antes desde o dia delas não o ouviste, para que não digas: eis que já o sabia. Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos, todos vós, e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor amou a Ciro, e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, eu ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus,
que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos! Então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia e os teus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo. Proclamai-o e levai-o até ao fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos. Fez-lhe correr a água da rocha, fendeu a pedra, e as águas correram. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Terminamos os 4 capítulos de hoje. Mais uma vez, espero que você tenha aprendido uma lição de Deus para a sua vida. E fica o convite para amanhã, se Deus quiser, estarmos de volta aqui no canal para lermos os próximos, os capítulos do profeta Isaías. Muito obrigado, Deus te abençoe e até lá.